Amém. É uma grande alegria, irmãos. Quando falava com o pastor Davi Botelho, ele diz, olha, foi um milagre conseguir uma data na agenda do Dom Richardson, porque a agenda dele é de 2 anos, e é um grande privilégio, é uma honra para nós termos e ouvir o que esse servo de Deus tem para transmitir-nos nessa noite. É uma alegria muito grande e eu quero apresentar à igreja doutor, pastor Dom Richardson. E nós já estaremos ouvindo. Thank you. Greetings, brothers and sisters of the church in Brazil. Irmãos e irmãs da igreja aqui do Brasil. This was scheduled sort of at the last minute. Foi um compromisso de último minuto que arrumamos para estar aqui. Yesterday afternoon I flew from Miami to Lima, Peru. Essa tarde eu voei de Miami para Lima, no Peru. Left Lima at 1:00 in the morning. Eu deixei Lima 1 da manhã to arrive here. Para chegar aqui. But I got a couple of hours rest. Eu consegui descansar 2 horas. And a shower. Tomei banho. So I'm ready to teach. Então eu estou pronto para o ensino. When I was 17 years old, I received Jesus as my Lord and Savior. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu o recebi. 2 weeks later, I attended an Assembly of God meeting in Canada. 2 semanas depois, eu estava numa reunião da Assembleia de Deus no Canadá. And I heard a missionary speak, just like you've heard missionaries speak Eu here. ouvi um missionário falando como vocês ouviram os missionários falando aqui. One of those missionaries spoke for 20 minutes. E esse missionário falou então por 20 minutos. And by the time he was finished, I knew in my heart I was called to be a missionary for Jesus Conforme Christ. ele terminou de falar, eu tinha certeza no meu coração que eu era chamado para ser um missionário. I wasn't just willing to go somewhere, I was planning on going. Eu não estava só disposto a ir, eu já estava planejando que eu ia. It was just a question of when and where. Era só uma questão de quando e aonde. I knew God had called me. Eu sabia que Deus tinha me chamado. But at 17 years of age, I was interested in girls. Mas com 17 anos de idade eu tinha interesse em meninas também. And I thought there's probably not very many pretty girls who are willing to go to a wild frontier mission like I think I'm going to Eu pensei someday. comigo, não deve ter muitas meninas bonitas que querem ir para um lugar tão distante e remoto como missionárias. So maybe it means I'll never get married. Talvez eu nunca me casarei. Or maybe I'll have to marry someone I don't feel attracted to. Ou talvez eu casarei com alguém que eu não me sinto muito atraído. But I prayed and I said, Lord, please, if somewhere there is a young woman who loves you at least as much as I do. Eu orei, Senhor, se há algum lugar uma jovem que ama o Senhor como eu amo, and is willing to go anywhere in the world that you would lead está us, disposta a ir a qualquer lugar do mundo que o Senhor nos enviar, would you please guide us to meet each other someday? será que o Senhor pode fazer com que nós nos encontremos? And if she could be really pretty, that would be good too. E se ela também for bonita, vai ser muito bom. And God heard my prayer. E o Senhor ouviu a minha oração. She went from Oklahoma all the way up into Canada to go to Bible school, and I was there. We were in the same class. Ela viajou de Oklahoma até o Canadá para o seminário, onde eu também fui, e nós nos encontramos na mesma classe. I wanted to get married to her right after graduation. Eu queria me casar logo após o seminário, But God called her to take 3 years of nurses training. mas Deus também me levou para fazer um treinamento de enfermagem.
I said, who am I supposed to be, Jacob? Aí eu pensei comigo, será quem que eu vou ser? Um Jacó? I've already been in love with her for 3 years, Porque eu and now I have to já wait another 3 conhecia, já years. estava me apaixonado e ela tinha que fazer esse curso. But I waited for her. Mas eu esperei por ela. We were married and went out with a mission called World Team. Nos casamos e fomos missionários com uma missão chamada World Team. And we went to a big island called New Guinea. Fomos a uma ilha muito grande chamada Guineia. It's easy to find New Guinea on a map. You look for Australia first. Primeiro você acha a Austrália. Then look to the north of Australia. You'll see an island that is shaped like a dinosaur. Aí você vai ver uma ilha ao norte da Austrália que parece um dinossauro. It's 1,500 miles. That's 2,500 kilometers long. É uma ilha lá muito grande, ele acabou de falar a metragem. And it's the home of 1,000 tribes speaking 1,000 languages. Tem 1000 tribos em Papua Nova Guiné, 1,000 languages. 1000 línguas. And one of those languages was Sawi. Uma dessas línguas é a língua Sawi. The Sawi were a tribe of about 3,000 cannibal headhunters É uma tribo de 3.000 canibais who'd never heard of judges, jails, policemen, or law courts. que nunca tinham ouvido falar dessas coisas próprias da nossa cultura, como polícia, assim por diante. They were a law to themselves. E eles estavam completamente isolados na selva e com a sua cultura. And no one from the outside world had ever gone to live among E them. ninguém de uma outra cultura havia se mudado para morar entre eles. When Carol and I arrived in New Guinea with our firstborn baby son, little Stephen, Quando Carolina ou Caroline e eu nos mudamos para morar entre eles com o nosso pequeno filho Steven, all the other World Team missionaries were working up in the mountains, todos os outros missionários da nossa agência missionária trabalhando nas montanhas, where the climate is cool, onde o clima é mais frio, just below the equator, but it's like a Garden of Eden. ou seja, um pouco abaixo da linha do Equador, mas igual o clima abaixo da linha do Equador, mas porém mais fresco. There weren't even any mosquitoes in those mountains. There was no malaria. Não tinha mosquito, não tinha malária nas montanhas. And you could plant nice gardens and grow vegetables. E eles podiam até ter suas hortas. So the missionary said, Don and Carol, there's lots of work to do up here. These tribes are responding to the E os gospel. missionários falaram assim: Dom e Caroline, aqui tem muito trabalho, vocês podem ficar aqui nas montanhas conosco. But we do need to tell you, another tribe has been discovered down in the swamps to the south. Mas nós temos que falar para vocês que uma nova tribo foi descoberta no vale, no sentido sul, Where there's lots of mosquitoes, lots of malaria, onde tem muitos mosquitos e malárias, and 7 meters of rainfall a year. muita chuva ao longo do ano. And the people are cannibals and headhunters. E além do mais, eles são canibais e caçadores de cabeça. And it's in the area for our mission to reach those people. E para nós alcançarmos essas pessoas, So if you think God wants you to go and preach to people that have never heard the name of Jesus before, se você pensa que Deus te chamou para pregar para um povo que nunca ouviu o nome de Jesus antes, that tribe is in that situation. essa tribo está nesta situação, ela nunca But ouviu you don't have to antes. go down there. Mas você não tem que ir para lá, It could be very dangerous. porque pode ser muito perigoso trabalhar entre eles. And I felt the Holy Spirit speaking to my heart, Don, I want you to go to the E eu Sawi. senti o Espírito Santo falar ao meu coração: Dom, eu quero que você vá para os Sauis. God had given us a marriage made in heaven. E Deus nos deu esse casamento feito no céu. And I was saying, I have a ministry match made in heaven for E you and Carol. eu diria que o nosso casamento foi feito no céu para que tivéssemos essa chamada missionária. Yes, I know the people are cannibals. I know they're headhunters. Don't worry about that. I've taken care of everything. It's all right. Eu peguei e disse: eu sei que eles são canibais, caçadores de cabeça, mas não se preocupem com isso. And I said, Lord, I hear you speaking so reassuringly to my heart. Aí eu disse: Senhor, eu ouvi o Senhor falando, reafirmando a chamada no meu coração. But Carol is a pastor's daughter from Cincinnati, Ohio. She's been on a camping trip or two. Mas a Caroline, ela é uma filha de um pastor de Cincinnati, Ohio, e ela já foi numa viagem ou outra, But she's never experienced anything like this. mas ela nunca foi para um lugar como este.
Could onde I está os expect her, Sawis. as my wife, to be willing to go with a baby in the midst Será of que a cannibals minha and headhunters? esposa vai querer ir com o nosso bebê para um lugar desses? So I said, Lord, I can't force her to go. You have to give her her Eu own falei, personal Senhor, eu não assurance. posso forçá-la a ir para esse campo missionário, o Senhor tem que falar com ela. And God did. E Deus falou. Carol said, Don, I think God wants us to go to the Sawi. E Do aí you agree? Caroline disse, Dom, eu acho que Deus quer que nós vamos para lá. I said, yes, honey, I do. Aí eu falei, sim, eu creio que Ele quer mesmo. I'm so glad to hear you say that because I believe God can protect E us ele among disse, eu them. estou tão feliz de ouvir isso da sua boca, porque eu creio que Deus pode nos proteger. And our little baby son, Stephen, E assim com o nosso pequeno filho Steven, less than 1 year old. menos de 1 ano de idade, So we said, send us to the Sawi. e nós falamos, Senhor, nos envie para os They Sawis. said, are you sure? E aí eles falaram, vocês têm certeza disso? Yes, we believe it's God's Aí will. respondemos, sim, temos certeza. So we went down to the swamps. E aí descemos para o vale onde estavam os Sawis. I left Carol and Stephen with some friends in a safe place, and Eu- I ventured among the Eu Sawi by dugout deixei a minha canoe. esposa e meu filho com amigos no lugar seguro enquanto eu fui fazer a primeira visita. Turned out for a couple of years they'd been hearing about tall, pale, Por sickly-looking 2 beings anos called eles tinham Tuans. ouvido falar dessa raça de pessoas brancas, altas, que estavam rodando por ali. And all the reports about these strange beings called Tuans E were eles tinham ouvido positive. falar dessas pessoas diferentes que estavam agora habitando a região. Wherever Tuans go, they bring obat, which means medicine. E aonde eles estavam também tinha remédios. They heal sick people. E eles curavam os doentes. They bring salt, Eles também tinham sal. which they crave. Sorry? They crave salt. Aí eles tinham muita vontade de sal. And steel tools to replace E stone eles também axes. tinham ferramentas de aço. So the Sawi began to say to other tribes that live closer to civilization, Então os Sawis começaram a falar para outras tribos que estavam mais distantes da civilização. are there any spare Tuans around? We think we'd like to welcome one. E eles falaram, bom, se tiver algum desses por aí, nós gostaríamos que ele fosse bem-vindo entre nós. Only to have the other tribes say nastily, a Tuan live among you. Who do you think you are? Aí eles falaram assim, mas vocês acham que eles iam escolher morar entre vocês? Quem vocês pensam que vocês são? Tuans are a scarce commodity. E assim, ter um estrangeiro desse era uma mercadoria rara entre eles. There's not enough for every tribe to have one. E assim eles não imaginavam que haveria tantos dispostos a morar entre essas tribos. And you're the worst of all the tribes. No Tuan would ever choose to live among awful people like you, E aí Sawi. eles conversavam entre eles, os povos tribais. Olha, ninguém vai querer morar entre vocês, os Sawis. Um povo tão horrível assim. So the Sawi people said sadly, perhaps they're right. I guess we're no E one aí os special. Sawis falaram assim, talvez esses povos tribais ao nosso redor tenham razão. Nenhum deles vai querer morar entre nós. We'll probably never be favored by the presence of a Tuan. Talvez nós jamais teremos este favor de ter um estrangeiro branco alto morando entre nós. But they said, if there is someday a Tuan who decides he wants to come and live among us, Mas eles falaram, se houver um que quer vir e morar conosco, se houver um, when he chooses us, we will let him know in quando no ele uncertain nos terms. escolher, nós vamos aceitá-lo e morar entre nós. We choose him. E nós o escolheremos para que ele fique se ele nos escolher. He'll be a Tuan. We'll be his tribe. E ele será, nós seremos para ele a tribo dele. And Tuan means any European type of Ou person. seja, poderia ser qualquer pessoa com esse tipo físico europeu. Well, they saw me coming and they said, Quando eles me viram indo na direção deles, this is a Tuan. e eles falaram, esse é o homem branco. And I used sign language to indicate I wanted their help to build a house and live E among aí eu them. fiz mímica para mostrar que queria ensiná-los a construir uma casa. They shouted for joy. E eles davam saltos de alegria. Our dream is Ou fulfilled. seja, o nosso sonho se realizou. They had no idea of the gospel, but they just wanted to have a Tuan. Eles não tinham nenhuma ideia do evangelho, mas eles queriam alguém com esse tipo físico de europeu, alto, branco, morando entre eles. They helped me build a little house with jungle material. Eles me ensinaram, me ajudaram a construir uma pequena casa com esse material próprio da floresta. Had a thatch roof. Ou seja, tipo uma cabana. Looked as small as a little matchbox beneath the towering E jungle com esse trees. pequeno tapete também na entrada.
because it looked like a little matchbox and had a thatched roof. I called it our thatch box. Na verdade, é um tapete assim bem rústico. Then I said, thank you. I'm going to fetch my wife and son. I'll return with them in 3 days' time to live among you. E aí conversei de alguma forma com eles e falei que em 3 dias voltaria com a minha esposa e filho. I left them and came back 3 days later with Carol and Stephen. Eu os deixei e 3 dias depois voltei com a minha esposa e filho. 400 saw we were massed on the edge of the river. 400 sauens estavam na borda do rio nos esperando. We climbed up out of the canoe among them, man, wife, and E child. nós saímos então da canoa ali para encontrar com esses 400 They sauens. closed in all around us. We could hardly move. E eles estavam em círculo ao nosso redor, nós nem conseguimos andar. All the men had war paint on their faces. Todos os homens tinham essas pinturas próprias de quando iam para a guerra. They're holding weapons. Estavam segurando armas. I thought, what's the meaning of the weapons E and the eu war paint? pensava assim, qual o significado dessas armas e dessas pinturas? Are we invited to dinner or to Será the que dinner? nós seremos a janta deles hoje? Then one of them shouted a signal. E um deles fez um sinal. Issa! Essa. At that signal, they all began leaping and they are shouting for joy, E pounding on their drums. e com esse sinal eles começaram a cantar, e a pular e a tocar os tambores. And they danced around us E eles dançavam ao nosso redor. and escorted us up to the front steps of the little thatch box. E assim eles foram nos escoltando até a nossa pequena cabana. And they danced around us in that little house almost nonstop for 3 days and 3 E nights. por 3 dias e 3 noites praticamente dançaram ao redor da nossa cabana. We were welcomed by cannibals and headhunters. Nós fomos muito bem-vindos pelos canibais. Eles estavam alegres que nós tínhamos nos mudado para morar entre eles. Because no one who resembled us had gone in among them ahead of us and killed someone or hurt someone. Porque ninguém com o nosso tipo físico havia se disposto a morar entre eles antes. I had to learn their language. Eu tive que aprender a língua deles. Do you suppose I could go to a bookstore and buy a grammar and a dictionary to help me learn Sawi? Será que você acha que eu vou numa livraria e acho um livro de gramática e um dicionário de Sawi? No grammar, no dictionary. Não tinha nenhuma gramática, nenhum dicionário. All the secrets of the language were hidden inside the heads of the people. Todos os segredos da língua estavam na cabeça deles que falavam a língua, só eles falavam. And I had no bilingual language instructor. E eu não tinha nenhum professor e nenhum instrutor para aprender a língua. How do you learn a language in a situation like Como that? que você aprende uma língua numa situação assim? The Sawi language had never been put down in writing. A língua Sawi não era escrita, No alphabet. não tinha nenhum alfabeto. So I'll tell you what you have to do. You just stand among the people and start pointing at things. Eu vou te falar como é que você aprende uma língua nessa situação. Você, morando entre eles, você vai apontando as coisas e aprendendo os nomes. Hoping they'll understand. You want them to give you a word in their language for whatever you point at. Esperando que eles entendessem que eles tinham que dar a palavra que era a palavra para aquele objeto. I pointed at a man. Eu mostrei um homem. They looked at me curiously. Eu apontei para um homem, eles olharam para mim. One of them said, Ridig, Um deles disse, Ridig. essa eu não vou conseguir. Mais ou menos aí como Didi lá da I televisão. wrote down, Ridig means man. Aí eu escrevi, Didi significa homem. Then I pointed at a woman. Aí eu apontei para uma mulher, And they said, Ridig. falaram Didi. I pointed at a dog. Eu apontei para um cachorro, They said, Ridig. e eles falaram Didi. A house, a tree, a canoe, A a casa, paddle. a árvore, tudo. No matter what I pointed at, they kept giving me the same word. Não importava o que eu apontava, eles me davam a mesma palavra. I said, Lord, have you led me halfway around the world to learn a language that has only one Eu word? falei, Senhor, será que o Senhor me enviou para um lugar tão distante da minha casa para eu aprender uma língua que só tem uma palavra? Then I realized what that one word meant. Aí eu descobri o que aquela palavra significava. Finger. Finger. Dedo. It is not their body language to point with one finger. Ou seja, eu apontava o dedo, eles falavam dedo. Unless you're placing a curse on someone or something. Ou seja, você tinha que talvez indicar mais próximo, alguma coisa assim.
So they were probably muttering, this tuon is so dense. E eles falaram assim, puxa, mas por que ele está fazendo isso? He keeps holding up his finger. We keep telling the word. It O just keeps tempo asking us to todo ele repeat it. mostra o dedo dele, a gente fala a palavra e ele continua mostrando o dedo dele. Do we have to stand here all day saying nothing but finger, Será finger, que nós finger, vamos finger? ficar o dia inteiro tendo que falar para ele que isso é dedo, dedo, dedo? Are all tuons as dense as this one, or we get the dumbest one that was left over? Bom, aí tinha que fazer uma outra coisa para começar a aprender a palavra. Later I found I had to learn to point with my lips. Aí eu aprendi que eu tinha que indicar as coisas com os lábios e não com o dedo. In our culture, you know what that's asking for. Na nossa cultura não é o jeito certo, mas entre eles era assim. This was just the beginning of our cross-cultural communication experience E esse among foi the o Sawi. começo então do nosso aprendizado de comunicação transcultural entre eles. Pointing with my lips, I got lots of nouns. E assim, apontando com os meus lábios, eu fui aprendendo palavras. And mimicking actions, I got the action words, the E verbs. fazendo também mímica de ações, eu fui descobrindo as palavras para aquelas ações. And eventually I was able to begin teaching the gospel. Por fim, eu consegui começar a ensinar o evangelho na língua deles. One day, seated in the midst of a group of Yali warriors in their man house, Um dia, entre os guerreiros, na casa deles de guerreiros, I told how Jesus chose his disciples, including a man named Judas. eu contei a história, como é que Jesus escolheu os seus discípulos, entre eles um homem chamado Judas. And Judas betrayed Jesus. E como que Judas tinha traído Jesus. Betrayed him with a kiss E o traiu com um beijo, to be led away and slain. para que ele fosse morto. They began cheering for Judas. E eles começaram a se alegrar muito por causa de They Judas. said, "Oh, Don, that man named Judas, he's the sort of man we call a master of E treachery." eles falaram assim para mim, Dom, este homem chamado Judas é a pessoa que nós chamamos mestre do engano. Judas was the hero in their eyes. E nos olhos deles, Judas era um herói. Jesus was the one who was betrayed, the victim. Jesus era aquele que foi traído, a vítima. They said, Judas is the sort of man any one of us would be proud to promise his daughter to in E eles marriage. falaram assim, Judas é o tipo de homem que nós gostaríamos que casasse com as nossas filhas. That was not the response I was expecting. E essa não era a resposta que eu estava esperando. I sat among them praying, "Help, Lord, I need a gift of wisdom." Eu falei, ô Senhor, me dê sabedoria. You all know what the Bible says. If any man lack wisdom, let him take a further E a course in Bíblia diz, seminary. se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que a dá com abundância. I misquote. I said, "If any man lack wisdom, let him take a further course in seminary." Assim, ele disse, se alguém quer sabedoria, deve pegar um curso, fazer um curso no seminário. Is that what it says? Será que é isso que a Bíblia diz? It says, "If any man lack wisdom, let him ask of A God." Bíblia diz, se alguém quer sabedoria, peça a Deus. And I was asking of God, E eu estava pedindo a Deus. what sort of wisdom could God supply? Mas que tipo de sabedoria Deus me daria? Two villages were at war. 2 vilas estavam em guerra. People were being wounded almost every day. Pessoas saíam feridas dos conflitos quase todos os dias. I pleaded with them to make peace. E eu roguei para que eles fizessem paz. They kept saying, "You don't realize what you're asking. It's E not eles easy to make falaram peace." assim, você não sabe o que você está pedindo. And then I thought, since they honor treachery, how can they make peace? Because making peace requires some basis for mutual trust. Eu pensei assim, bom, se eles honram tanto a traição, como é que eles vão fazer a paz? Porque para fazer paz você tem que ter uma base de confiança. I came to the conclusion Sawi culture was devoid of any mechanism for making E eu peace. cheguei à conclusão que a cultura Sawi não tinha nenhum mecanismo para a paz. But I was wrong. They did have a way. Mas eu estava errado, eles tinham uma maneira para fazer a paz. When they said it wasn't easy, that did not mean it was impossible. E eles falaram que não era uma coisa muito fácil. If a father in one of two villages was willing to make an incredible sacrifice, peace could be achieved. Porque se o líder de uma das vilas quisesse que houvesse paz, ele teria que fazer um grande sacrifício para que houvesse paz. It had to be a sacrifice so great that everyone would know
It's a sacrifice an insincere man could not bring himself to make. Tinha que ser um sacrifício tão grande que qualquer um saberia que um homem não sincero não poderia ter feito. Ou seja, ao fazer o sacrifício, seria a própria prova de que ele era sincero, que ele queria paz. And what was that E sacrifice? que sacrifício seria esse? The father had to be willing to take one of his own children, a little son, Ou seja, um líder ou um pai tinha que estar disposto a pegar um dos seus filhos and give his son to a father in the enemy village. e dar um filho para um pai do campo inimigo. If a man was willing to make that great a E sacrifice, se alguém estivesse disposto a dar um filho para o inimigo, he was giving a basis for mutual trust ali between two então warring tinha a villages. base para a confiança mútua, estabelecendo a paz, terminando esse conflito. A sacrifice that great was Era- a sacrifice no one would want to invalidate by renewing hostilities later. Um sacrifício tão grande desse, que dar o filho para o inimigo para que fosse sacrificado, aos olhos deles, era um sacrifício tão grande que ninguém seria louco de invalidar o acordo de paz. So here I was pleading with them to make peace, not realizing I was asking for a father, a Sawi father, to make a Eu, na sacrifice. verdade, quando insistia com eles para que fizessem a paz, eu não estava percebendo que eu estava pedindo que eles doassem um dos filhos para sacrifício para que houvesse paz. A sacrifice I could not imagine myself as Um a father sacrifício being que eu willing to mesmo make. possivelmente não conseguiria fazer, dando o meu filho para esse propósito. And then it happened. E aí aconteceu. A father in one of the two warring villages, Um pai de uma das vilas que estava em conflito, thinking that I might move away from that location if they didn't make peace, pensando que eu me mudaria, de que eu não moraria mais com eles se não houvesse paz. so appreciated the help that we were bringing, saving lives with medicine E every ele day. estava tão feliz que eu morava entre eles e curava com os remédios. He couldn't bear to think that we would help him and his people so marvelously and be driven away by the E ele não violence. conseguia imaginar que ele iria nos perder, estava disposto então a fazer o sacrifício. So he was about to make a sacrifice that even the Sawi would be utterly amazed at. Ele estava disposto a fazer um sacrifício que mesmo aos olhos dos Sauis seria um sacrifício grande demais. Always in living memory, the father who gave a peace child was a father blessed with several children and gave one. Ou seja, e na memória deles seria uma memória viva que um homem que tinha tantos filhos estava disposto a sacrificar um para que houvesse paz. This man named Kayo and his wife had been married for years but were blessed with only one baby. Mas este homem chamado Caio, his name, ele casado muitos anos, mas ele só tinha um filho. He scanned the faces of the fathers in his village to see if those who had many children could summon the will to give one as a peace child. Ele olhou para os olhos dos pais daquela vila e para ver se alguns deles, se um deles estava disposto a doar um filho, já que eles tinham tantos. They all lacked the resolve. E nenhum deles tinha vontade de doar um filho para o sacrifício para que houvesse paz. So he summoned the will to give an only son as a peace E child. este homem que tinha somente um filho, ele estava disposto a dar o seu único filho para que o conflito terminasse. His wife's heart was broken. O coração da esposa dele estava assim dilacerado. The baby they brought into the world would be raised by another Ou seja, o family. único filho que eles tinham agora ia ser doado para uma das famílias inimigas. They might never see their little son again unless from a distance. E eles jamais poderiam ver esse filho, talvez o viriam somente de longa distância se não tivesse sido sacrificado. But he made the sacrifice. Peace had to be achieved. Contudo, It ele was so fez o important. sacrifício para que houvesse paz e ele doou o seu único filho. And I saw him give his son to a father in the enemy village. E eu vi ele doando o seu filho para um pai da vila inimiga. And the people began to lay their hands on the little baby E as boy, pessoas começaram a impor as mãos sobre esse bebezinho ainda, saying, I receive this child as a basis for peace. dizendo: eu recebo essa criança como a base para a paz. And the peace was made. E paz foi feita. These two villages became like one extended family. Essas duas vilas se tornou como uma família, uma família de muitos membros. And I said, what is this? A father giving a son, an only son,
to his enemies for the purpose of Aí eu perguntei, reconciliation? mas o que é isso? Um pai dando o seu único filho como base para que houvesse reconciliação. Why is there something familiar about this? Não tem algo tão similar com isso que nós conhecemos? And then it struck me, I'd been praying for a gift of wisdom. Aí eu lembrei, eu estou orando para que Deus me dê sabedoria. And suddenly there it was. De repente estava a resposta de Deus. As John the Baptist introduced Jesus among the Jews as the Lamb of God, Assim como João Batista introduziu Jesus entre os judeus como Cordeiro de Deus, I knew I couldn't say that because the Sawi had never seen a sheep, never heard of a eu não lamb. podia introduzir dessa maneira porque os Saues nunca tinham visto um cordeiro. They did have pigs, but I could hardly say, behold the pig of God. Eles tinham visto porcos, mas eu não podia dizer Jesus é o porco de Deus. Not a fitting analogy. Então não era uma analogia boa. But I've realized I could say to them, Miaukadoni filisi tarop nakadim dien. Agora ele falou na língua tribal, mas eu percebi que eu podia dizer tudo isso que ele falou nessa língua. That means, behold the peace child whom God, the greatest Father, has provided for Ou mankind. seja, eu podia dizer, Jesus, eis o Filho da Paz que o Pai providenciou para que houvesse base para a reconciliação. I described Jesus as the perfect peace child, Eu descrevi então Jesus como o Filho da Paz perfeito, given by the greatest Father dado pelo grande Pai, to provide the greatest possible peace Para- between God and man, para prover a paz entre Deus e os homens. and man and his fellow man. Ou seja, entre Deus e os homens e entre os homens também. They listened carefully to my teaching. Eles ouviram com bastante atenção o meu ensino. Then one day one of them said, "You're telling us Jesus is a peace child?" Aí um dia um deles me disse assim, você está falando que Jesus é um totem da paz ou um filho para a paz? I said, "Yes. E eu disse sim. An only son, just as Caio gave an only son, Ou God seja, gave an assim only como son." Caio deu o seu único filho, Deus deu o seu único filho para que houvesse paz. They said, "But didn't you tell us that a man named Judas betrayed him with a kiss to be killed?" Você também não nos disse que Judas o traiu com um beijo? I said, "Yes, I did, and I was horrified that you acclaimed the betrayer as the hero." E eu falei, eu fiquei chocado que vocês disseram que ele era um herói por sendo um traidor. They said, "Don, you didn't tell us Judas betrayed a peace child with that Ah, kiss. mas Dom, você não disse que o traidor tinha traído o filho da paz. If you told us that, we would not have acclaimed Judas as a Se hero." você tivesse dito isso, nós jamais teríamos o recebido como herói. To betray a peace child, that's the most evil thing anyone Porque could possibly ser o do. traidor de um filho da paz é a coisa mais horrível que pode haver. So Judas's rating slipped. E aí a popularidade de Judas foi caindo. Jesus was unveiled among them as the perfect personal fulfiller of their own uniquely Sawi peace child E custom. Jesus foi declarado entre eles como filho da paz perfeito para que houvesse paz. And a one-eyed Sawi chief named Hato was the first. E numa noite, um dos líderes dele, que ele disse o nome agora, disse... He stood up and gazed at me with his one good eye. Ele olhando para os meus olhos, disse... An arrow had pierced his other eye in a battle years before. Um dos olhos ele havia perdido numa batalha por causa de uma flecha. Hato. Rato é o nome dele. Hato's one good eye was glowing like a lamp turned on. Então ele estava vindo para o meu lado, olhando fixamente com o seu único olho para mim. He said, "Don, your words make my liver quiver." Ele disse, Dom, as suas palavras fizeram com que o meu fígado, liver. What? Make my liver quiver. Meu fígado aí se mexer, se alegrar. I said, "Why, Hato?" E eu disse, uai, Rato, He said, "Because I've been listening to everything you've been telling us about this porque ele, great peace ele child, disse, eu Jesus." ouvi com atenção tudo que você tem falado sobre o Filho da Paz, Jesus. I am ready to lay my hand upon him. E eu estou preparado de impor a minha mão sobre ele. Where can I find Jesus? I want to lay my hand on him and say, "I Onde receive que eu this peace posso child." encontrar Jesus para impor a minha mão sobre ele e falar, eu o recebo como Filho da Paz? I said, "Oh, Hato, you lay your hand on Jesus by faith." E eu falei, você vai impor a mão sobre ele por fé. He understood. Ele entendeu. I led him in prayer. E ele, em oração, eu o guiei em oração.
He invited the Spirit of God's holy peace child, Jesus, Ele convidou então Jesus, o Filho da Paz, to dwell within his liver. para morar com ele no seu fígado. For the Sawi, the liver is the main thing. The heart is only a pump. Para os Sawis, o fígado é o símbolo, é a metáfora do interior da pessoa e não o coração. O coração é uma mera bomba, o fígado é que tem importância. And believe me, as cannibals, they know about all the internal E você organs. tem que saber o seguinte, eles eram canibais, eles conheciam todos os órgãos do corpo humano e para eles o fígado é o que importava. Other Sawi began to follow Hato. E os Sawis foram tomando a mesma decisão que o Hato, We taught them. I translated the New Testament into their language. e assim eu os ensinei, eu também traduzi o Novo Testamento para a língua deles. Now 70% of the Sawi profess faith in Jesus. Hoje 70% dos Sawis professam fé em Jesus. Most of the other 30% are little babies or small children, too young to make their Os choice. outros 30% são crianças ou pequenos demais para terem se entregado para Jesus. Now there are 4 other tribes living around the Sawi. Agora tem 4 outras tribos morando ao redor dos Sawis, 2 of them were enemy tribes. que eram tribos inimigas. The other 2 were sometimes enemy tribes. 2 eram bem inimigas e as outras 2 às vezes inimigas. And now the Sawi are reaching out to them, preaching the gospel to them. Agora os Sawis estão pregando o evangelho para essas 4 tribos. So the gospel is spreading. The joy of the Lord is in their hearts. Então o evangelho está se espalhando e a alegria do Senhor está no coração deles. They're noted for honesty. Eles são conhecidos hoje por pessoas muito honestas. A government officer, a Muslim, came to open a government outpost. Um dos membros do governo de Papua Nova Guiné, muçulmano, foi abrir ali um posto do governo. He opened it in a convenient place, but the people there were not Christians. Ele fez isso numa área conveniente, mas as pessoas ali não eram crentes. His wife would hang the clothes out on the line to dry. E a esposa dele estava pendurando as roupas no varal. Laundry is stolen off the clothesline. E as pessoas vinham e roubavam tudo. Tools stolen out of the workshop. Roubavam as coisas também da oficina. Children's toys left out in the yard stolen. Também roubavam os brinquedos das crianças. So the people were dishonest. E as pessoas eram bem The desonestas. Muslim government officer heard that the Sawi were not like that. Mas aí o governo muçulmano de Papua Nova Guiné ouviu que os Sawis não fazem nada disso. So he came and asked my permission as a foreign missionary to move the government outpost to E the aí ele Sawi veio tribe. para mim como missionário estrangeiro, pediu permissão para colocar o posto do governo entre os Sawis, porque os Sawis não iam roubar, não iam fazer nada errado. I said, yes, you're welcome. E eu disse, sim, você pode pôr o posto do governo aqui. And he said, we are following in the footsteps of the gospel of Jesus. E ele disse, nós estamos seguindo nos passos do Evangelho de Jesus. The Sawi are witnessing to Muslim government officers, E assim policemen and hoje os soldiers. Sawis estão evangelizando membros do governo que são muçulmanos. And Carol, who served with me among the Sawi, E Carol, minha esposa dele, que serviu com ele entre os Sawis, with her nursing skills, I estimate she probably saved an average of 1 life a day. com as suas habilidades de enfermagem, possivelmente salvou uma vida Sawi por dia, For the 13 years we lived among them. pelos 13 anos que moramos entre eles. How many doctors in the Western world could say that? Quantos doutores podem salvar tantas vidas como a minha esposa salvou morando lá? She delivered babies. Ela também ajudou mães a terem os seus filhos. Even sewed a man's ear back on the side of his head after the tusk of a pig had severed it. Ela também costurou a orelha de um homem no lugar depois que um porco havia mordido. So we love them. God gave us a ministry match made in heaven. Nós os amamos muito e Deus nos deu esse ministério que era como se um casamento feito no céu entre nós e os Sawis. But you see, just as God gave the Jewish people compasses pointing forward in time to Jesus as their Messiah, Assim como Deus deu essas bússola cultural para os judeus que eram prefigurações do Messias, Deus também deu para os Sawis uma tipologia cultural
que os ajudasse a entender Jesus. They sacrifice sheep, and Jesus is the Lamb of God. Os judeus sacrificavam cordeiros e Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Moses lifted up the serpent of brass on the pole in the wilderness. Moisés levantou essa serpente de bronze no deserto. Jesus said to Nicodemus, even so must I, the Son of Man, be lifted up. E Jesus falou que importa também que o Filho do Homem fosse levantado como a serpente foi no deserto. But we didn't know that God had placed things like this in other cultures around the world. Mas nós não sabíamos que Deus colocava essas tipologias do Messias, do Salvador, nas mais diversas culturas. Till missionaries began to discover E these assim things. os missionários foram descobrindo estas brechas culturais. Think of China, the world's most populous nation. Pensa na China, um país mais populoso do mundo. China has a very complex writing system. China has a very complex writing system. A China tem um sistema de escrita muito complexo, o seu alfabeto é muito complexo. We have what? 26 symbols in our Nós alphabet. temos 26 símbolos no nosso alfabeto. In Chinese writing, it's 214 symbols. No caso do alfabeto chinês, 214 símbolos. Little pictures that get combined in complex ways to make words. São pequenos símbolos, pequenas gravuras que formam o alfabeto. When the missionaries tried to learn Chinese, Quando os missionários tentaram aprender chinês, they said, this looks like chicken tracks in the mud. eu disse, olha, isso aqui parece pata de galinha andando no quintal. Lord, where were you when they invented this? Couldn't you have exercised a little more sovereignty to cause them to come up with Ô something Senhor, simpler? que ser humano tem que inventar um alfabeto desse aqui. O Senhor não poderia ter exercido uma soberania melhor e produzido um alfabeto melhor do que esse? But a missionary named Robert Morrison made a discovery. Mas um missionário chamado Robert Morrison fez uma descoberta. He found out when the Chinese write the word that means righteous, they use 2 of the 214 symbols. Eles descobriram que quando o chinês escreve justiça ou retidão, ele usa 2 símbolos desses 214. One above the other. Um sobre o outro. The upper symbol is a symbol for a lamb. O símbolo de cima é o símbolo para cordeiro. Underneath that, the first person singular pronoun, I under the lamb. E o símbolo embaixo é o pronome do caso reto, eu. I under the lamb, righteous? Ou seja, eu debaixo do cordeiro, justo, reto. Robert Morrison said to the Chinese man, Robert Morrison disse para o chinês, do you know where is the lamb under whom you and I must be found to be righteous in the e sight aí ele of God? evangelizava assim, você sabe onde está o cordeiro, e você sabe onde o nosso eu tem que estar em relação ao cordeiro para que sejamos salvos. The man said, no, I don't know where the lamb is. How about you, foreigner? Do you know? Aí o homem disse assim, eu não sei onde está o cordeiro, mas você é estrangeiro, você sabe? Enabling Robert to say to him, oh, do I have good news for you Aí o and the Robert Chinese disse, people? eu tenho boas notícias para vocês chineses. And he found out that there are lots of words in the Chinese writing system that have spiritually significant messages encoded. E aí ele foi descobrindo que no alfabeto chinês e nas palavras chinesas tem muitas brechas culturais para a pregação do evangelho. The Chinese word for a ship, A palavra chinesa para not a sheep, a ship, para o navio, requires you to draw a picture of a ship, tem que você desenhar a figura de um navio, but you have to show how many people are sailing in it. mas você tem que mostrar quantas pessoas estão navegando no navio. Guess how many it is? Sabe quantos são? 8 people sailing in a ship. 8 pessoas. 8 people. 7, 8. And so why would there have to be 8 people sailing in a ship? Por que teria que ser 8 pessoas navegando nesse navio? According to Genesis, what was the first ship that ever floated? Segundo Gênesis, qual foi o primeiro navio que saiu navegando? The ark. A Arca de Noé. How many people were delivered in the ark? Quantas pessoas estavam dentro da arca? 8 people, 8 personas. 8 pessoas. So, and then the Chinese word for covet, desiring something you don't have a right to, covet. Covet, what's covet? To desire something doesn't belong to Sim. you. Palavra chinesa para cobiça. Shows a woman making a choice between 2 trees. Uma mulher fazendo uma escolha entre 2 árvores. What could that possibly have to do with coveting? O que isso tem a ver com cobiça? The Chinese word for come, just the verb come.
A palavra chinesa para vir, verbo vir, is more complex. é mais complexa. To begin, you draw the symbol for a tree at the center, Você começa com uma árvore no centro, and it's a tree shaped like a cross. e aí essa árvore tem o formato de uma cruz. The Chinese symbol for a man is upside down Y, the letter Y upside down. A letra, ou o símbolo para chinês para homem é a letra Y de cabeça para baixo. Guess what is superimposed over the center of the cross-shaped tree? Sabe o que era imposto desse desenho de árvore? An upside down Y on a tree, a man on a tree. Ou seja, o homem na árvore, o símbolo para o homem nesse símbolo da árvore. Another part of it means mankind, E significando humanidade, and the meaning of this is the verb come. e o significado disso é vir. It reads like an encoded message, mankind come to the man who hung on a tree. Ou seja, é uma mensagem codificada. A humanidade perdida deve vir para o homem que foi crucificado na árvore, ou na cruz, ou no madeiro. The Chinese people were so surprised E assim os chineses foram ficando surpresos com essas explicações find dos significados dos seus próprios Christian símbolos. missionaries were bringing a message that confirmed symbols their own ancestors had invented 4,000 Aí os years chineses before. falaram assim: Mr. Robert Morrison, o senhor está trazendo uma mensagem que está codificada no nosso alfabeto, que foi criado milhares de anos atrás. And where's the greatest harvest in the world being reaped right now? E hoje, qual é a maior colheita para o evangelho no mundo hoje? Communist China. Na China comunista. There are as many Christians in China as there are people in Brazil. Tem tantos crentes na China quanto há no Brasil. 100 million. Ou seja, 100 milhões de pessoas. And growing at 30,000 new Christians every day. E crescendo para 30 mil novos convertidos por dia. In spite of communist oppression, the church is surging. A despeito de toda a opressão comunista, a igreja cresce na China. There are churches in China where so many people throng to attend. Há muitas igrejas na China, quando eles vão assim, centenas de milhares de pessoas para uma tenda. They have a rule that says you are not permitted to attend this church 2 Sundays in a row. A regra lá é: você não pode frequentar a igreja 2 domingos em seguida, para que todos possam frequentar a igreja pelo menos uma vez no mês. If you do, you'll be stealing standing room only from other people that need to hear the word of Ou God. seja, se você vier na igreja 2 domingos em seguida, você está ocupando o lugar de alguém que ainda não crê em Jesus. Elsewhere in the world, some pastors are heard to say, E alguns pastores eu ouvi falar, I didn't see you in church last Sunday. alguns pastores falam assim: eu não vi você no domingo passado na igreja. In China, some pastors are more likely to be saying, wait, didn't I see you in church last Sunday? Na China o pastor vai dizer assim: você não estava aqui domingo passado? Give your pastors that problem. Ou seja, você devia estar dando lugar para outra pessoa crer em Jesus. So God prepared the gospel for the Jews and for the Chinese and for the Sawi. Deus preparou o evangelho para os judeus, para os sauis, para os chineses. Let's talk about India, the world's second most populous nation. Vamos pensar na Índia, o segundo país mais populoso do mundo. In the northern part of India, Hinduism prevails. No norte da Índia, o hinduísmo é muito forte. Well, when William Carey went to India in the 1790s, E quando William Carey foi na Índia, em 1790, he saw that when a Hindu man died, his widow had to be burned alive on the same pile of firewood on which his body was cremated. ele viu que quando o homem morria, a esposa era enterrada junto ou queimada junto com o corpo dele, ainda que ela estivesse viva. He saw the world's most massive system of racist apartheid. Ele viu assim o sistema mais complexo, racista e de segregação social e racial, It's called caste, but it's Que são racist as- apartheid. que são as castas do hinduísmo, que segundo ele são mais racistas que o próprio apartheid da África do Sul. Because there are 2 main races in India. Tem 2 raças principais na Índia, The Dravidians live there first. que estavam ali antes de surgir as demais. The Aryan race invaded later. A raça ariana invadiu depois. And the Aryans set themselves up as high caste Hindus. Os arianos se colocaram como castas mais elevadas entre as castas existentes dos hindus.
relegating the Dravidians to be the low-caste Hindus, E os demais então se tornaram as castas inferiores. and the lowest of the low are called untouchables. E estes que são os mais baixos de todos são chamados intocáveis. Untouchables are taught by Hindu priests that they are subhuman scum. Os sacerdotes hindus dizem que os intocáveis, por serem muito impuros, imundos, não chegam nem a ser uma raça humana. Unworthy even to be touched by a real human being. Ou seja, um verdadeiro ser humano, segundo os demais, não deveria nem tocar os intocáveis, porque são tão impuros que nem são, e não são tão humanos também. The untouchables are limited to sweeping streets or cleaning latrines. Esses impuros, imundos, intocáveis, o serviço deles é varrer as ruas. And there's idolatry everywhere in India. E tem idolatria por toda parte na Índia. But lo and behold, when William Carey learned a language called Sanskrit, William Carey aprendeu a língua chamada sânscrito. Sanskrit is to India what Latin is to Western civilization. Sânscrito na Índia tem tanta importância como o latim tem para as civilizações, a civilização ocidental. A language no longer spoken in the street, but it has a significant literature preserved. Mas não é uma língua mais falada nas ruas, mas a literatura está preservada e é importante para eles. The oldest literature in the Sanskrit language was written 4,000 years ago, A literatura mais antiga em sânscrito foi escrita 4.000 anos atrás. long before Hinduism and idolatry originated. Na verdade, até muito antes do hinduísmo. In the oldest Sanskrit writings, E nos escritos em sânscrito mais antigos, missionaries have found some amazing prophecies, os missionários descobriram profecias, including this one. inclusive esta. Somewhere in the world there's an upside down tree. Em algum lugar do mundo há uma árvore de cabeça para baixo. What can cause a tree to be upside O down? que faz uma árvore estar de cabeça para baixo? A typhoon maybe, a cyclone, Talvez um ciclone, a bulldozer? talvez um trator, Not this tree. mas não esta árvore. This tree is upside down because it is rooted in heaven. Esta árvore está de cabeça para baixo porque as suas raízes estão no céu. It grows down toward the earth instead of up from E the essa earth. árvore cresce do céu para a terra, é por isso que ela está de cabeça para baixo. It spreads its branches out above the earth in E every ela vai possible espalhando direction, os seus galhos por toda a terra yielding fruit for all mankind. e providenciando fruto para toda a humanidade. Guess what else it says? Sabe o que mais diz? The trunk of the upside down tree will be gashed. E diz que também que o tronco desta árvore de cabeça para baixo vai ser cortado. And the sap that bleeds from the wound in the side of the upside down tree is for the healing of mankind. E a seiva que vai sair do tronco dessa árvore que está de cabeça para baixo é para a cura das nações. Is that a strange metaphor? Será que essa é uma metáfora muito estranha? Who else in history can be offered as the one foreshadowed by that ancient Vedic metaphor? Quem mais pode ser oferecido para a humanidade como essa árvore que cura as nações, que foi cortada? Jesus is rooted in heaven. Jesus, suas raízes estão no Comes céu. down to earth. Ele veio para a terra. Yielding goodness for all mankind. Ele é boas novas para toda a humanidade. He was gashed, and the sap, the Ele, blood that flows is ele for our teve o healing. seu lado cortado também. Think of the privilege of being called of God to share that secret with Hindus in India. Pensa do privilégio que Deus pode te dar de compartilhar o cumprimento dessa profecia que estava nos escritos de sânscrito Or Hindus in Nepal. para os hindus do Nepal, por exemplo. And now more and more people in India are turning to our Lord Jesus. Agora mais e mais pessoas na Índia estão se voltando para Jesus. The numbers are growing by the millions. O número está crescendo rapidamente. And where do you suppose the greatest response would be? E aonde você pensa que vai ser a maior resposta para o evangelho na Índia? Among the untouchables. Vai ser entre os intocáveis. These people are told by Hindu priests they are subhuman scum. Porque os sacerdotes hindus dizem que eles não são nem mesmo uma raça humana, é abaixo de raça humana. Learn through the word of God that they are created in whose image? Mas eles aprenderão através da palavra de Deus que eles foram criados à imagem de Deus. In the image of God. E que na imagem de Deus.
And who cared enough for them to die to atone for their sin? E quem os amou tanto que morreu por eles para que eles tivessem perdão de pecados? God incarnate in the person of Deus se Jesus. tornou homem na pessoa de Jesus. And they're invited to enjoy not some awful level of citizenship, E eles são convidados não para serem cidadãos de segunda classe ou de classe inferior, but full citizenship in the most glorious mas kingdom para will ever serem be, cidadãos na plenitude da cidadania no reino de Deus. the kingdom of God. No reino de Deus. Good news for Dalits in India. Ou seja, boas novas para eles também na Índia. Good news for communists in China. Boas novas também para a China comunista. Good news for tribes hidden away in remote jungles. Boas novas para as tribos nos lugares mais remotos da terra. And I went on to study more and more of these amazing analogies that God has placed in E eu me cultures. propus a estudar essas analogias culturais que tem nas mais diversas culturas da terra. As a farmer plants seed in a field, Assim como um fazendeiro planta semente no campo, God has been seeding the cultures of mankind with foreshadowings of Christ. Deus tem colocado as suas sementes nas mais diversas culturas, que são tipologias do Messias, do Salvador, para que possam crer. Which leads to the question, what about Islam? Isso também nos leva para a questão sobre o Islã. I wrote Peace Child about the Sawi analogy of Eu Peace escrevi Child. então o Totem da Paz sobre os Sawis. And I wrote Lords of the Earth about a tribe in the mountains of New Guinea that had places of refuge. Eu também escrevi os Senhores da Terra sobre uma tribo que estava nas montanhas. Reminiscent of Old Testament cities of refuge. E que era uma tribo que era como uma cidade refúgio do Velho Testamento. And a tribe in Borneo Eu também escrevi sobre uma tribo em Borneo, that em Bornéu, makes a little boat about 6 feet long, que faz esse 3 meters long. barco aí de mais ou menos 2 metros de comprimento. They bring 2 chickens. Eles levam 2 galinhas nessa canoa. They make sure the chickens are healthy, not diseased, not chewed on by the village dogs. E essas galinhas têm que ser bem saudáveis. One chicken is killed, Uma galinha morta and its blood sprinkled on the river You- next to the village. e o sangue é derramado sobre o rio até a vila. The second chicken is tethered alive to one end of the deck of the little boat, E a outra galinha fica viva ali na canoa. and a lantern is set on the other end and lit. Sorry? A lantern is lit at the other end of the boat. Lantern, a little lamp. Ou seja, uma lâmpada está ali do outro lado da canoa e a galinha lá no outro extremo. And then each person in the village E cada pessoa da vila walks up the little boat and places something invisible on the middle of it. e coloca alguma coisa na canoa. Cada membro da tribo faz isso. A missionary friend of mine asked them, "What are you placing in the middle of the boat in between the living chicken and the E lantern?" eles colocam uma coisa que você não dá para ver. E um missionário perguntou: por que você está colocando entre a galinha que está numa ponta da canoa e a lâmpada que está na outra extremidade? And the man said, "Don't you realize what we're doing? E o homem disse assim: você não percebe o que nós estamos fazendo? We're all depositing our dosa, our sin, on the middle of that little Nós craft. estamos depositando o nosso pecado no meio da canoa. When everyone in the village had made that invisible deposit on the little craft, Depois que todos da vila fizeram esse depósito invisível dos seus pecados no meio da canoa, 2 elders picked it up, 2 anciãos pegam placed it on their shoulders, a canoa, colocam nos ombros waded down into the river, e vão para o fundo do rio. lowered the little boat onto the surface of the river, E ali colocam essa canoa na superfície do rio and thrust it out into midstream. e joga para a correnteza. As it began to drift E away, conforme ela vai indo, with the living chicken still pecking away at grains com of essa rice, galinha viva ali, ainda talvez picando, comendo arroz, alguma coisa assim. the little lantern flickering, giving light at the other end, E ainda essa luz, essa lamparina na extremidade, ainda com um pouco de luz. and that invisible deposit of all the E sin of the também com people. esse depósito invisível dos pecados no centro. A man of that tribe said to my friend, Aí um homem naquela tribo disse para o meu amigo: "Watch that little boat. veja bem aquela canoa.
if it overturns within sight of our village, De repente ela vai virar, conquistar de tudo de ruim da nossa vila. if it drifts back into the shore within sight of our village, E se essa canoa vier para o lado de novo da borda para a nossa vila, it will mean our sins have not been removed from us. significa que os nossos pecados não foram perdoados. We will live under a cloud of apprehension for another year E nós vamos viver debaixo dessa nuvem de apreensão por mais um ano, until this ceremony can be repeated. até que a cerimônia possa ser repetida. But that evening, the little boat vanished around the bend of Mas the river, naquela noite a canoa sumiu pela correnteza abaixo. and all those people lifted their hands toward the sky E aí eles levantaram as mãos para o céu and began shouting, "Salamat, salamat, salamat," which means we're safe, we're safe, we're safe. e começaram a gritar: estamos salvos, salvos, salvos. But only for another year. Somente por mais um ano. The ceremony would have to be A repeated. cerimônia teria que ser feita novamente. Does that strange custom of that tribe remind you of anything in Old Testament law? Será que esse hábito, esse costume dessa tribo tão antigo te lembra de algo do Velho Testamento? Once a year, the Jewish high priest brought 2 goats. Uma vez por ano o sumo sacerdote pegava 2 bodes, dois cordeiros, one goat was sacrificed. 2 bodes, um para sacrifício e outro para expiação. After the high priest laid his hands on the head of both goats, Ou seja, depois que ele colocava as suas mãos sobre os 2 bodes, one was sacrificed, um era sacrificado, the other was led away and released into the e wilderness. o outro era levado e deixado no deserto. And the goat that vanished into the wilderness was called the scapegoat. E esse que ia para o deserto era chamado bode expiatório. That was a requirement of Old Testament law. E Yes. esse era um requerimento da lei de Moisés. And what did the Apostle Paul tell us about requirements of law O in que o Romans apóstolo 2? Paulo fala em Romanos 2 sobre essas ordenanças da lei? Romans 2, verses 14 and 15. Romanos 2, 14 e 15. He said, when Gentiles who do not have the law Ele disse assim, que quando os gentios fazem, que não tem a lei, fazem o que está na lei, do by nature things required by the law, fazem por natureza as ordenanças da lei, they show that they have requirements of the law written on their hearts. mostrando que a lei está gravada nos seus corações, as suas ordenanças. So places of refuge, E assim, lugar de refúgio, a requirement of Old Testament law written on the hearts of Yalis and cannibals. também está escrito no coração dos Ialis, que eram canibais. And a scapegoat instead of a scapegoat among the people in Borneo. Essa tribo em Borneo também tem esse costume do bode de expiação. So God has prepared the gospel for the world. E assim Deus tem preparado portas para o evangelho ao redor do mundo. He has also prepared the world for the gospel, E Ele também preparou o mundo para o evangelho. giving people something that is a wonderful sign to them. Assim, dando algum símbolo na cultura que é um sinal que possa compreender o evangelho. They sense this message is from God and it's for them. E assim eles podem compreender que o evangelho é uma mensagem de Deus e é para eles. And they receive Jesus as their Savior. E assim eles recebem Jesus como Salvador They have a deles, sign that He is the one. tendo o sinal de que Ele é o caminho. But what about Islam? E sobre o Islã, 1.3 billion people 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, believing in a prophet who called himself, a man who called himself a prophet, Muhammad. e assim também crendo nesse homem que chamou a si mesmo o profeta Muhammad. Can we find in the Quran, the most sacred book of the Muslim religion, Será que encontramos no Alcorão, esse livro sagrado dos muçulmanos, alguma brecha? things that are there to point to Jesus Coisas que estão lá e que apontam para Jesus as a Savior como Salvador or only as a prophet? ou somente como um profeta? That is the problem. Este é o problema. Because Muhammad denied that our Lord was crucified. Muhammad negou que Jesus foi crucificado. In chapter 4, he said Jesus was not crucified. Na Surata 4, verso 157, He implied the Jews thought they crucified ele Jesus, disse, ou ele recebeu essa revelação, que os judeus pensaram que ele foi crucificado, imaginaram. but it was someone else. Mas na verdade foi uma outra pessoa. Probably Judas getting punished for betraying Jesus. Talvez Judas por ter traído Jesus.
But the Jews were deceived, thinking they crucified Jesus, Muhammad said. Mas aí os judeus teriam sido enganados pensando que tinham crucificado Jesus, mas era Judas. It was made so to appear to them Ou that it was seja, Jesus. parecia que crucificaram, mas não crucificaram. So this is a major problem. E esse é um problema muito grande, então. All these analogies that I've been talking about point to the need for a sacrifice and atonement for sin. Todas essas analogias que eu estou te mostrando, que tem nas mais diversas culturas, que mostram sobre a necessidade de sacrifício e expiação. But Muhammad denied that Jesus provided an atonement, denied that there was even a need for an atonement for man to be reconciled Mas to God. Muhammad negou que havia necessidade de expiação e até mesmo negou que houve crucificação. You all know the Exodus story of Israel coming out of Egypt. Você sabe a história de Israel saindo do Egito, de Êxodo? What is the most important thing in the Exodus story, men and women? O que é a parte mais importante ali na história do Êxodo para as mulheres? What did the Israelites have to do in order to escape from Egypt? O que os israelitas tinham que fazer para sair do Egito? They had to sacrifice the Passover lamb. Eles tinham que fazer a Páscoa judaica, eles tinham que sacrificar um cordeiro. The Passover sacrifice is the most important part of the Exodus story. A parte mais importante da história do Êxodo é o sacrifício do cordeiro. Well, guess what? Adivinha o quê? Muhammad tells the Exodus story 27 times in the first 89 chapters of the Quran. Muhammad contou a história do Êxodo, ou fez menção à história do Êxodo no Alcorão 27 vezes. Divide 27 into 89. Divide aí 27 por 89. He's telling you the same story once in every 3.3 chapters. Ou seja, a cada capítulo e um terço de um capítulo, Muhammad conta a mesma história ou faz menção da mesma história. If a man tells the story 27 times, you'd think he might be able to get it right at least Ou once. seja, se o homem conta a mesma história ou faz referência à história 27 vezes, possivelmente a pessoa vai por fim entender essa história. Well, I read all 27 accounts of the Exodus in the Quran Depois que eu li os 27 relatos do Êxodo no Alcorão, as part of the research for secrets of the Quran. como parte da pesquisa que eu fiz antes de escrever o livro Os Segredos do Alcorão, And guess what? It's not mentioned, not even once. sabe o que não é mencionado nem mesmo uma única vez? No Passover sacrifice. Não tem nenhum sacrifício de Páscoa nesse relato do Êxodo, nos 27 relatos do Êxodo no Alcorão. By refusing to mention the Passover sacrifice in the story, Muhammad revealed that the spirit within him was totally opposed to acknowledging the need for an atonement Ou between seja, God and man. conforme ele relatou o Êxodo 27 vezes, mas tirou a parte do sacrifício do cordeiro, ele estava mostrando que espírito que estava nele se opondo ao conceito de expiação de pecado pelo sacrifício do cordeiro. So if Muslims have been taught that Jesus was not crucified, Ou seja, se os muçulmanos tinham sido ensinados que Jesus não foi crucificado, and here you are trying to tell them that Jesus was crucified and he had to die for them to be forgiven, e or their você sins como could not be cristão forgiven. tenta falar que Jesus foi crucificado e morreu pelos pecados deles, The Muslim will say, no, you Christians are wrong. You changed the story and aí os invented the muçulmanos falarão: crucifixion. vocês cristãos estão errados, vocês mudaram a história. So this is the main reason why Muslims are the most difficult people for us to win to Jesus. Esta é a razão pela qual os muçulmanos não creem em Jesus, a razão principal, porque estão destituídos do conceito de expiação por meio de um sacrifício. Does that mean they are unwinnable? Será que significa que eles não são alcançados? No, they're still winnable, but it means that we have to learn a different strategy, Eles a ainda special podem approach. ser alcançados, mas nós temos que descobrir a estratégia certa. And God is helping us. E Deus está nos ajudando. All through the Muslim world, we're hearing more and more reports that Muslims are falling asleep and seeing Jesus in a dream or Por a todo o vision. mundo islâmico está ocorrendo histórias que os muçulmanos vão dormir e aí eles sonham com Jesus. Jesus is appearing to Muslims in E dreams. Jesus está aparecendo para muçulmanos. And in those dreams, they often see the marks of the nails in his hands. E nesses sonhos eles veem as marcas dos pregos ou dos cravos nas mãos de Jesus.
or they see blood on his forehead ou eles veem o sangue na sua cabeça, from the crown of thorns. da coroa de espinhos. My own son is working as a missionary among Muslims in Indonesia. O meu filho trabalha entre muçulmanos na Indonésia. 2 different Muslim men came to him and said, I saw Jesus in a dream. 2 muçulmanos foram até ele e falaram: nós vimos Jesus num sonho. His clothes were shining white. As suas roupas eram brancas e brilhavam. His face was radiating love. A sua face irradiava amor. And I saw blood on his forehead. Mas eu vi sangue na sua cabeça. He was calling me to come to him. E ele estava me chamando para segui-lo. What does this mean? What am I supposed to do? O que isso significa? O que eu tenho que fazer? And my son told them about Jesus O dying on muçulmano the cross. perguntou e o meu filho então falou para esses muçulmanos. And so this refutes Muhammad. Bom, essas aparições de Jesus está refutando Muhammad. The Jesus they see in those dreams and visions is not the same Jesus that Muhammad Porque said o was only a Jesus que eles prophet. estão vendo nos sonhos e visões é o Jesus crucificado. My son shared this amazing thing with another missionary who's been working in Indonesia more years than he did. E meu filho compartilhou com outro missionário que trabalha na Indonésia muito mais anos do que ele. And that missionary said to my son, E esse missionário disse para o meu filho: I have personally asked 50 different Muslims in this community if they've seen a man in shining garments que in a eu já dream. perguntei para 50 muçulmanos nessa comunidade, os quais me falaram que já tiveram visões de Jesus. Out of 50 Muslims, 9 said yes. E de 50 muçulmanos, 9. Eu perguntei para 50 e 9 relataram que tinham tido visões de Jesus. 9 out of 50 is 18%. Ou seja, 18% de pessoas de 50 tinham visto That's Jesus. probably not typical. Não é muito típico isso, ou uma coisa comum, But even if it's 1 or 2%, mas mesmo que fosse 1 ou 2%, 1 or 2% of 1.3 billion people is 1 a ou lot of people. 2% de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. And so Jesus himself is not actually preaching the gospel to them, but Jesus just não está revealing himself. pregando o evangelho para os muçulmanos, mas ele está se revelando em sonhos e visões. He leaves it for those Muslims to seek out a believer, and the believer is the one who E actually Jesus preaches está the de alguma gospel. forma encaminhando muçulmanos para os crentes para que eles possam pregar. It doesn't mean that Jesus is taking over our job. Não significa que Jesus vai fazer a obra de evangelização no nosso lugar. We are still the witnesses to Nós the ainda somos gospel. as testemunhas do evangelho. So it's happening all through the Muslim world. Está acontecendo por todo o mundo islâmico. And so God is working with us. E assim Deus está trabalhando conosco. And more missionaries standing in the midst of groups of Muslims are making it a practice to say loud enough to be heard by everyone. E agora mais e mais pessoas estão trabalhando entre os muçulmanos. I've been hearing a lot of people are seeing a man in shining garments in a dream. Ou seja, mais e mais pessoas têm compartilhado que estão tendo essas visões de Jesus com roupas brancas, luminosas. Someday I'd like to meet someone that's had that experience E and um talk dia to eu him quero about it, encontrar alguém que teve essa experiência. so that if there is a Muslim in that group that's had that experience, Para que se houver um muçulmano que teve essa experiência num grupo, he or she will know here's someone he can talk to about e it. assim ele vai saber que ele pode procurar alguém para falar que teve essa visão e Even- ser evangelizado. Even Muslims who've gone on the Hajj, the pilgrimage to Mecca itself, Até muçulmanos que estão a caminho da peregrinação na Hajj para Meca, have seen Jesus in a dream, and Jesus em has told plena them, peregrinação, leave eles this têm, place. alguns deles têm tido visões de Jesus. So the next morning they get up and leave. They do not E complete the assim Hajj. chegam a sair da peregrinação, não terminam após a visão de Jesus. At the same time, there is bad news. Ao mesmo tempo, também há más notícias. As thousands of Muslims are turning to faith in Jesus every day around the Assim world, como tem centenas de muçulmanos se encontrando com Jesus, millions of other Muslims are becoming totally filled with hatred for the entire all of há Western também civilization. milhões de muçulmanos que estão sendo cheios de ira e ódio contra o Ocidente. There are thousands and thousands of schools called madrasas, Há também milhares de madraças, escolas, in which millions of Muslim boys of 5 years of age, 6, 7 years of age, onde milhões de crianças muçulmanas de 5, 6 anos de idade
a partir dessas idades, are being indoctrinated to hate Christianity, hate Judaism, estão sendo doutrinados para odiar o cristianismo, hate Christians, hate all of Western civilization, odiar os cristianismo e a civilização ocidental, hate democracy. odiar a democracia. They memorize all of the Quran in the Arabic language. Eles memorizam assim grandes partes do Corão na língua árabe. And the Quran has 6,200 verses. O Alcorão tem how many verses? 6,200. 6.200 versos. And of 6,200 verses, I personally counted 109 war verses. E eu pessoalmente contei 109 versos ligados à guerra. That means 1 out of every 55 verses in the Quran is recited by Muhammad to inspire Muslims to hate infidels and want to make war against Ou people seja, like us. verso a cada 55 versos foi ensinado por Muhammad propagando guerra ou ódio. And so these little boys are memorizing all those war verses. E assim esses meninos nas madraças estão memorizando os versos. And they are filled with fervent desire to become jihad warriors, E holy assim war. alguns deles estão sendo cheios desse desejo de estar envolvidos em jihad. And when they get to be teenagers, E quando eles se tornam adolescentes, teenage boys, their hormones are awakening. e quando os adolescentes eles têm seus hormônios se despertando, The sex drive is stirring. e também o desejo sexual, That's when they learn in the madrasas that Allah has beautiful dark-eyed virgins in heaven to satisfy them with sensuous pleasure forever if they are killed in jihad. é quando eles aprendem nas madraças que se eles morrerem por Alá nas batalhas, eles irão para o paraíso onde tem tantas virgens esperando por eles. When little boys are indoctrinated to be filled with hatred that early in life, E quando essas crianças são ensinadas a odiar tão pequenas ainda, how easy will it be to deprogram them again later? vai ser complicado depois desprogramá-los deste ódio. Saudi oil money is being used to keep these madrasas indoctrinating millions of E Muslim boys to também hate das us. verbas do petróleo saudita tem sustentado essas centenas de milhares de madraças. These millions of Muslim boys are being bred like a plague of human locusts Ou to come seja, at us. esses jovens criados nessas madraças são como uma praga de gafanhotos para devorar a humanidade. So the Muslims, the radical Muslims, have plans of hatred, of E war. assim os muçulmanos radicais também têm seus planos de guerra. And meanwhile, Western civilization is placing itself at a great disadvantage. E enquanto isso, a civilização ocidental está numa situação de desvantagem, We're not having enough babies to survive porque anymore. a civilização ocidental não está crescendo demograficamente. For the population of a nation to remain constant, no increase and no decrease, Para a população de uma nação estar constante, nem crescer nem diminuir, the average woman must have 2.1 babies in her lifetime. a mulher tem que ter 2 bebês. The average woman in Spain is having 1.3 babies. Na Espanha, a média é de 1,3 bebês. That means demographic suicide. Isso é um suicídio demográfico. It's self-inflicted genocide. Esse é um genocídio autoimposto. But it's even worse than it sounds, Mas ainda é pior do que parece. because there are several 100,000 Muslim immigrant women in Spain Porque esses milhões de muçulmanos que já tem na Espanha, that are having 4, 5, 6, 7 babies. essas mulheres muçulmanas na Espanha têm até 7 filhos. So if you subtract the Muslim childbearing component out of the 1.3, Se você tirar então o nascimento dos muçulmanos do 1,3 da média espanhola, that means the average non-Muslim woman in Spain is having less than 1 baby. ou seja, na média as mulheres espanholas estão tendo menos que um bebê. So the population of Spain, the Spanish-speaking population, is eradicating itself from the face of the Então earth. a população espanhola está a caminho desse autoimposto genocídio.
The percentages are approximately the same in France, in England, Germany, Italy, Também na Austria, França, na Switzerland. Inglaterra, na Alemanha, as estatísticas são similares. And in Canada and Australia. E também no Canadá e na Austrália. In the United States of America, it's still 2.1, just break even. Ainda nos Estados Unidos é 2,1, que é o suficiente para a população nem crescer nem diminuir. But that's only because of immigration. Mas isso nos Estados Unidos somente por causa da imigração, que é 2,1. So Muslim strategists see what Western civilization is doing to E aí os itself, muçulmanos têm visto essa realidade no mundo ocidental. and they are taking advantage of it by immigrating into every nation and making sure their women have lots of babies. Eles estão imigrando para todas as nações e as suas mulheres estão tendo até 7 filhos. In Japan, No Japão, the Japanese Government Department of Education o Departamento de Educação do governo japonês, has closed 1,000 public schools in the last 10 years nos últimos 10 anos, fechou 1.000 escolas, because they don't have children porque eles não têm to crianças put in the schools. para pôr nas escolas. And now in Canada, they're starting to close schools. Agora no Canadá começaram a fechar escolas por falta de crianças. I live in Orlando, Florida. Eu moro em Orlando, na Flórida. They say we're going to have to start shutting down some schools because we don't have enough children Eles anymore. estão falando que terão que fechar algumas escolas porque o país já não tem tantas crianças We call it nascendo e para estarem nas the escolas. birth dearth. Ou birth seja, dearth. essa é uma falta de nascimento que está ocorrendo. What is the first command in the Bible, Christian men and women? Qual é o primeiro mandamento da Bíblia, homens e mulheres? Be fruitful and multiply. Ou seja, multiplicai-vos, sejais frutíferos. God wants us to have big E families. Deus quer que nós tenhamos famílias grandes. How many of you are the parents of 2 or more children? Raise your hands. Quantos aqui são pais de 2 filhos para cima? 2, 3, 4, aí por diante. Levanta a mão. Hallelujah. Aleluia. Raise them for the Lord. Crie os seus filhos para o Senhor. I am saying in my book and in my teaching, Eu estou, Christians have got to have more babies. eu estou falando no meu livro e no meu ensino. Os crentes têm que ter filhos, muitos filhos. We can't make babies out of plastic. Nós não podemos fazer filho de plástico. And I have heard some Christian couples criticize other Christian couples for having 4 children. Eu já vi casais cristãos criticando outros casais que tiveram 3 ou 4 filhos. And I say, no, praise them for having Eu estou 4 or falando, more não, children. elogie, porque eles têm 3, 4. How many would like to have more than 2 children if you can? Quantos aqui gostariam de ter mais de 2 filhos se pudessem? Mais de 2, quantos gostariam de ter? Oh, come on, there should be more than Oh, that. só tem 3 pessoas aqui. You need to repent. Tem que arrepender. Oh, God bless you. Que Deus te abençoe. Well, I will say more about these things tomorrow. Eu vou falar mais sobre essas coisas amanhã. You all know about a tsunami, don't you? Você ouviu falar do tsunami? A tsunami is a huge wave, comes ashore and sweeps everything Essa away. grande onda que vem e varre tudo. Well, we have in the radical Islamic world Nós temos nesse mundo radical islâmico at least 200 million people who are dedicated to destroy Western civilization. 200 milhões de pessoas dispostas, pelo menos 200 milhões dispostas a destruir a That's civilização ocidental. That's like a tsunami of hatred coming at the Western world. Isso é como um tsunami de ódio vindo contra o mundo ocidental. What does it take to stop a tsunami? O que precisa para parar um tsunami? What does it take to stop fire? O que acontece, o que você faz para parar fogo? You fight fire with fire. Você apaga fogo com fogo. Stop a tsunami with an opposite tsunami. Você tem que parar um tsunami com um tsunami oposto. A tsunami of hatred from the radical Muslim world coming at us. Um tsunami de ódio do mundo islâmico para o ocidente. May the Spirit of God through us launch a tsunami of love. Faz com toward que the o Muslim Espírito world. Santo encha a sua igreja com um tsunami de amor para com o mundo islâmico. To stop that tsunami of hatred out there in the mid-ocean. Nós podemos parar esse tsunami de ódio com o amor de Deus. We face a great challenge. Nós temos um grande desafio.
What is the most dangerous kind of war? Qual é a guerra mais perigosa de todas? I'll tell you. Eu vou te falar qual é. The most dangerous war is a war that doesn't look like a war. A guerra mais perigosa é a guerra que não parece que é guerra. And that's the kind of war we're in. Essa é a guerra a qual nós estamos. Millions and millions of people in the Western world are naive, Milhões de pessoas no mundo ocidental são ingênuas. not even awake to what is happening. Não estão nem percebendo o que acontece. But let us as God's people be wide awake, E que nós, como povo de Deus, possamos estar despertos, watching the signs of the times, vendo os sinais do tempo and calling upon the powers of God, the Holy Spirit, to counteract the evil that is e leading. orando para que o poder de Deus, o amor de Deus, possa contra-atacar essa onda do mal. God bless you. Let's pray tonight that God will give the great victory over radical Islam. Que Deus te abençoe. Vamos orar para que Deus nos dê uma grande vitória também contra essa onda de ódio do islamismo radical. And send some of you to cross those frontiers and find E other que alguns cultural de vocês compasses. possam cruzar as fronteiras para ser missionários entre eles. So the Spirit of God is waiting to bless as you discover them. Porque você sabe, o Espírito de Deus está esperando para abençoar nas mais diversas culturas, como falamos nesta noite. You know, you can read about these things in books that our brother has written and that are on a table at the back. Você pode ler no livro que ele trouxe, Segredos do Alcorão. Eu trouxe um livro também que eu escrevi, Jihad e o Reino de Deus, que estão lá no fundo. And if some of you are studying English and want to practice, Se você quer estudar inglês e praticar inglês, I brought a few of these books in English eu tenho alguns dos meus livros em inglês. if you want to tackle them. Se você quer lê-los em inglês, God bless you. que Deus te abençoe.